minutos, mais ou menos. Não, nós vamos ver. É que depois vocês recortam conforme o caso, né? Sim, eu vou ficar à vontade, né? Perfeito. Exatamente. A conversa entre amigos, entre... Beleza. Bem à vontade. Que dá para você depois assistir, né? Corta algumas partes. Tá bom. coloca outra, Então, veja, eu vou começar pela primeira questão que vocês colocaram, né? Quer dizer, por que hoje se valoriza tanto os jogos como uma possibilidade, né? Como um recurso de desenvolvimento de raciocínio na vida de hoje, na sociedade de hoje, né? Porque veja, o mundo de hoje, né, é uma sociedade do conhecimento, tecnológica, informatizada, é uma sociedade do consumo, é uma sociedade da informação e uma sociedade onde as pessoas... Quer dizer, e uma coisa que caracteriza esse tipo de sociedade moderna, é o fato de que o futuro não é um prolongamento, uma projeção do passado, né? Por exemplo, numa sociedade tradicional, uma sociedade convencional, daria para a gente imaginar, ou prever, ou antecipar o que o filho dos nossos filhos fariam, onde eles morariam, o que eles fariam, né? Com quem eles casariam, se eles pisassem na bola, o que aconteceria com eles, né? Uma das características da sociedade de hoje é que, por exemplo, tem profissões que não duram 10 anos, né? As formas de vida, a tecnologia da saúde, do transporte, da informação, os desafios que são pedidos para as pessoas, etc., etc., eles mudam, eles se transformam numa velocidade muito grande. Bom, isso exige, né, que a pessoa, né, o aluno, o jovem da sociedade de hoje, ele tem uma capacidade, tem um pensamento crítico, né, tem a capacidade de raciocinar no sentido de fazer inferências, né, interpretar, extrapolar, né, recorrer a coisas conhecidas, mas extrapolar para campos desconhecidos, que ele tenha um discernimento crítico, e que, mais ou menos, até como eram os antigos, como é que eu digo, aquelas pessoas que andavam nas montanhas, como é que chamam? A gente hoje voltou a ser como é que chama? Um peregrino, não, como é que você falou? Isso, a gente hoje é como assim, o que você tem na sua mochila, né? Porque, apesar de a gente ser uma sociedade de muita gente, nós temos uma caminhada mais ou menos, tá me fugindo a palavra, não é eremita, aquelas pessoas que saem para as montanhas e vão e ficam meses, depois voltam, não é peregrino, nômades. Nós somos um tipo de nômades hoje, né, no sentido de que o tempo amplificou muito, apertou muito, o espaço mudou muito, né? E o que a gente leva na mochila, né? Sobretudo nessa mochila aqui, nessa mochila daqui, né? E então, saber pensar, raciocinar, você ter um pensamento crítico, você ter aquilo que hoje se chama de competências transversais, porque para mim o aspecto mais importante de uma proposta, né, de jogos em conteúdos que você até pode esquecer deles, né? Porque o jogo, o conteúdo de uma partida você esquece. Você não esquece do resultado da partida, você não esquece daquilo que você aprende numa partida. Mas a partida em si, os conteúdos, você esquece até porque eles se tornam irrelevantes depois que a partida termina. O que você não esquece é aquilo que você fez, que você teve que criar, que aprender, que você teve que criar mesmo, que construir na partida os resultados, né? Esse você não esquece, né? Então, na sociedade de hoje, a pessoa tem que ter isso que se chama de competências transversais, né? Ou seja, habilidades, recursos de ordem afetiva, de ordem cognitiva, de ordem social, né? Que você transfere, né, em diferentes situações, porque isso, na verdade, é o seu patrimônio, né? Porque o trabalho muda, os lugares onde você trabalha mudam, né? As exigências, elas podem alterar de uma situação para outra, mas
essas ferramentas de um pensar bem, de um pensar com razão, de um pensar com critério, de você fazer inferência, de você estar interessado, né, concentrado, mobilizado, atento, de você ter discernimento, né, de você ter essas ferramentas que você tem que levar na tua mochila, né, e que sem elas a qualidade do seu trabalho, a contribuição que você faz, os modos como você eles ficam muito comprometidos, né? Então eu acho assim que é diferente de uma sociedade onde de certa forma certas coisas eram as mesmas para todo mundo, elas eram padronizadas, elas eram previsíveis nesse sentido de, com todo respeito, isso naquele tempo foi bom assim, né? Sociedades, por exemplo, que o desafio era de continuar sendo, manter-se igual. Hoje não, né? Hoje é uma sociedade da transformação, né? Numa velocidade, num dinamismo incrível, né? Então, se a pessoa pode ter esses recursos de um pensar, né, de um prestar atenção, de uma capacidade de transferência, né, seja porque as pessoas mudam, seja porque as tarefas mudam, seja porque as demandas mudam. Então, essa mobilidade, sabe, essa criatividade, estas coisas que são próprias mesmo de um mundo em que você vale pela sua capacidade de coordenar pontos de vista, de enfrentar desafios, etc. Porque, ao contrário disso, a sua vida fica minimizada, né? Fica prejudicada, né? Então, eu acho assim, sabe, aprender a pensar, né? Ser capaz de compartilhar coisas em grupo, né? De você perseverar, né? Se você tem uma intenção, você perseverar nela, você ser capaz de argumentar, de você ser capaz de se arriscar, não é mesmo? De você viver situações onde você tem que as consequências da sua ação são fundamentais, porque tudo isso vale para o jogo, tá certo? Quer dizer, no jogo, por exemplo, né, você é responsável pelas suas ações, né? As suas ações têm consequências, tanto pessoais quanto grupais, né, em vários níveis. Então, eu acho que são estas qualidades, vamos dizer assim, que se espera de homens e mulheres no mundo de hoje, né? E a pergunta vem, como é que você se qualifica, como é que a escola, a família, né, a sociedade cria situações que favorecem, né, num contexto de faz de conta, porque na hora do vamos ver pesado, né, às vezes o faz de conta fica difícil, né, na hora. Agora, como é que eu represento ou reapresento num contexto simbólico, num contexto em que eu posso, que tem as mesmas características do contexto real, mas que eu posso até errar, eu posso ensaiar, eu posso simular, etc, etc. Como é que se você não faz isto, né, depois, às vezes, na hora do vamos ver, fica tarde demais, né, fica caro demais, né, É claro que também você aprende nessas situações, né. Então, veja, contextos de simulação, né, contextos em que você pode, de um